Então, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Eco. Hoje vamos falar sobre tetralogia de Fallot e estenose pulmonar. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou fellow em ecocardiografia pediátrica básica e essa apresentação faz parte do programa de fellowship em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil Centro do Coração da Criança. O nosso livro base texto é o livro do Talgueva, da terceira edição. Esses dois temas estão em capítulos distintos, capítulos 23 e 17, para posterior consulta. Iniciando sobre tetralogia de Fallot, quando a gente fala de um paciente com a suspeita diagnóstica de tetralogia de Fallot, a gente precisa avaliar o paciente como um todo e uma forma de sequenciar a nossa avaliação é sempre colocar tudo nessa ordem que a gente tenta avaliar no eco. Então, a análise segmentar sequencial, a gente avalia o paciente a partir dos citos, que na grande maioria dos casos, ele é sólidos. A conexão venosa, a persistência da veia cava esquerda, ela se apresenta em 10% dos pacientes e normalmente ela drena ou no seio coronário ou no átrio esquerdo. O septo atrial, a presença de um forame valpérvio ou uma comunicação interatrial tipo Washington secundo também é muito prevalente. A conexão atrioventricular, ela se mostra concordante com duas válvulas, em grande maioria. Os defeitos do septo os defeitos atrioventriculares de forma total, tipo C, se apresentam em 2% dos pacientes e tem uma associação importante com a trissomia do 21, como a gente também viu na aula de defeitos do septo. O septo ventricular vai ter uma CIV, uma comunicação que a gente diz de via de entrada perimembranosa do tipo mau alinhamento, de acordo com a nova classificação. E a conexão ventrículo-arterial, ela se mostra concordante. O cavalgamento da aorta sobre o septo interventricular, ele é 50%, até 50%, porque se a gente ultrapassa essa proporção da via do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, a gente não pode mais falar de tetralogia de Fallot, mas sim como dupla via de saída do ventrículo direito. Isso é uma classificação muito mais literária. A estenose infundíbulo valvar pulmonar também, ela é praticamente é uma dos pilares da doença. E a gente também vê uma rotação horária conotruncal. Não tem esse septo infundibular bem posicionado, a relação da válvula aórtica com o septo, ela se altera, então a gente vê que o próprio eixo do coração ele se rotaciona e isso pode gerar grande parte das alterações, como por exemplo, as inserções das coronárias e o que pode dificultar também a correção cirúrgica. Enquanto os defeitos associados, podemos ter um arco aórtico, 25% dos pacientes ele está à direita e também se associa com a subclávia aberrante. A persistência do canal arterial, que pode ser duplo, pode ter uma origem proximal ao tronco braquicefálico, principalmente quando a gente fala de arco aórtico à direita. As artérias colaterais, que a gente utiliza essa sigla, né, de MAPCAS, que são as grandes artérias colaterais para a irrigação das artérias pulmonares, principalmente quando a gente tem atresia pulmonar, então não tem um fluxo verdadeiro para o pulmão através da válvula pulmonar. E, como eu comentei, as anomalias das artérias coronárias, 10 a 12% dos pacientes, sendo a mais comum a descendente anterior com origem na coronária direita. Na avaliação pré-operatória, em todos os casos, a gente deve realizar um exame anatômico e funcional completo por meio de imagens 2D e, se possível, 3D no ecocardiograma e com Doppler colorido espectral. Além disso, esses elementos a gente tem que avaliar a anatomia, função cardiovascular com detalhes e principalmente para ajudar o cirurgião na correção cirúrgica. Então, precisamos avaliar a posição cardíaca, a presença ou ausência de timo, isso é importante também para pensarmos em outras anomalias, outras alterações genéticas. Se o citus ele é visceral, como a gente comentou, de ser sólidos ou não. Avaliar a anatomia conotruncal, as conexões venosas pulmonares e sistêmicas, defeitos associados, grau e morfologia da obstrução do fluxo do VD. Então, agora falando realmente do que a gente encontra na tetralogia de Fallot. A gente avalia o tamanho e a posição do septo conal, bem como a obstrução muscular adicional. Como esse septo ele desvia antero-superiormente, o que mais se altera é a via de saída do ventrículo direito.
Então, com isso, a gente tem que ver com muito detalhe, muito cuidado, o quanto que se obstrui dessa via de saída, o gradiente que a gente consegue encontrar, se essa obstrução é apenas no infundíbulo, se tem outros tipos de alterações. A gente avalia o diâmetro anular da válvula pulmonar e a morfologia da válvula, e precisa ser colocado no Z-score para comparação com outros pacientes naquela mesma faixa etária e faixa de peso. A gente determina o tamanho e o fluxo da artéria pulmonar principal, o tronco pulmonar, e as suas ramificações, além de descartar a origem anômala ou curso de artérias pulmonares ramificadas, colaterais, entre outros. Precisamos ver a morfologia e a função da válvula aórtica e se tem alterações também na via de saída do ventrículo esquerdo, imagem e a origem do ducto arterial do arco aórtico ou então das artérias bracocefálicas, e a gente descarta também fontes adicionais de fluxo de sangue pulmonar. Determinar a lateralidade do arco aórtico, isso é importante também dizer se ele é esquerdo ou direito, as ramificações e os vasos da base, os anéis vasculares e outras malformações, a se as artérias pulmonares, se elas são confluentes ou não, se as artérias coronárias, se elas têm algum tipo de alteração na sua origem, no seu percurso, que isso pode também determinar se eu consigo fazer uma correção total ou não. Aqui nessas duas imagens do Taugueva, a gente já consegue avaliar. Nessa primeira imagem, que é uns 5 câmaras, a gente já consegue avaliar a comunicação interventricular aqui. Normalmente, as comunicações interventriculares na tetralogia de Fallot, elas são de grande tamanho. Então, as pressões, elas tendem a se equalizar entre os ventrículos. Então, é importante a gente lembrar que não é isso que gera o sopro na tetralogia de Fallot. O fluxo entre os ventrículos, ele tende a ser laminar, já que essa comunicação ela é bem grande. Aqui nessa visão em parasternal eixo longo, a gente também vê a comunicação interventricular aqui apontado pela seta. Normalmente essa comunicação ela é pelo desalinhamento conal, por conta desse desvio do infundíbulo anterosuperior. E a própria literatura diz que essa comunicação ela tem 4 limites. Ele é um pouco didático, só para a gente. É mais para definição, mas pelo Taugueva, a gente consegue definir, então, essa comunicação interventricular no seu limite superior, pela parede livre do ventrículo direito e as cúspides da válvula aórtica, que se estendem posteriormente ao ponto de articulação com a válvula tricúspide, da válvula aórtica com a válvula tricúspide, anteriormente pela extensão superior da banda septal, inferiormente pela crista do septo ventricular e na forma posterior pelo músculo que se estende da banda septal até o septo muscular, que é o músculo que a gente chama também de banda septal. Aqui nessas duas imagens, que são imagens do nosso acervo de nossos pacientes, temos também um apical 5 câmaras. Aqui a gente vê uma imagem bem semelhante à do Taugueva, a comunicação interventricular, abrindo, né, para um apical 5 câmaras. Então, aqui a comunicação entre os dois ventrículos. Aqui, realmente, um apical que a gente já vê a destroposição da aorta. Então, é uma aorta que não cavalga mais de 50%, mas ela tende a se inserir na direção do septo interventricular e a comunicação de grande tamanho. Aqui nessas duas imagens, temos um eixo curto parasternal no 2D, que vai demonstrar, então, esse desvio antero-superior do septo conal e o infundíbulo subpulmonar, que é amplamente expandido. Então, aqui, esse é o septo conal, essa porção um pouco mais espessada. Ele se desvia antero-superiormente e por isso que ele forma essa comunicação interventricular. A depender do tamanho desse desvio, o tamanho do septo do infundíbulo, é o que a gente vai ter de mais importante de sintomas no paciente. Também no eixo curto, aqui já com o Doppler colorido, a gente vê o fluxo da esquerda para a direita através dessa comunicação interventricular. E nesse caso, a gente tem uma ausência de obstrução do trato de via de saída, já que o infundíbulo não é tão importante. Aqui, uma visão oblíqua no subxifóide, subcostal, que vai mostrar a relação do septo conal e da parede livre do ventrículo direito. A obstrução do trato de saída, ela vai, então, se dar pelo desvio do septo conal. E aqui, então, a gente já tem um fundíbulo um pouco mais comprido em relação à imagem anterior. A válvula pulmonar, ela se insere normalmente aqui, então toda essa porção ela é um infundíbulo
que se deslocou para a parede livre do VD. E aqui a gente tem diferentes graus de obstrução e aqui que a gente tem que avaliar o gradiente. Aqui numa visão de eixo curto no parasternal, vai mostrar então a obstrução do trato de saída do ventrículo direito pelo desvio do septo. Então aqui sim a gente já tem uma obstrução mais significativa. Aqui é a válvula pulmonar. Nessas duas imagens também no nosso serviço, aqui o que a gente tem comentado, o desvio desse septo conal para o trato de saída do ventrículo direito. Então, todo esse aliasing aqui importante do ecodoppler, que já nos instiga a suspeita, né, de um grande gradiente por aqui. Então, aqui que a gente tem que avaliar o fluxo do Doppler, colocar o fluxo contínuo, o fluxo pulsado e estimar esse gradiente para avaliar a obstrução desse paciente. Além disso, nesse corte normalmente parado, a gente vai medir a válvula pulmonar, colocar no Z-score, medir as artérias pulmonares e avaliar o quão grave pode ser esse paciente e as possíveis correções cirúrgicas. Aqui também outro paciente nesse mesmo corte. Nesse caso aqui, é um paciente já com praticamente uma atresia pulmonar. A gente só não diz que é uma atresia pulmonar porque a válvula apresenta refluxo, mas é uma atresia pulmonar funcional. Aqui, então, nesses dois casos também, um infundíbulo praticamente hipoplásico. Quando esse infundíbulo ele é muito importante, esse desvio, a gente pode dizer que o VD ele apresenta dupla câmara, normalmente entre o VD real e essa câmara secundária, o gradiente é alto, mas nessa segunda câmara o gradiente já vai ser baixo. Então, é um paciente já com bastante sintoma, um paciente que necessita de correção e de avaliações recorrentes, já que a ocorrência de crise de hipóxia pode ser mais prevalente. Então, aqui o desvio do septo conal para o septo de saída para a via de saída do ventrículo direito. Aqui, quando a gente coloca, então, o ecodoppler, como eu comentei, a gente precisa avaliar a via de saída do ventrículo direito. Então, além de avaliarmos o tamanho da CIV no eixo parasternal longo, que normalmente a gente avalia a relação da comunicação interventricular com o ventrículo direito, já que é por ali que o cirurgião vai conseguir corrigir. A gente também avalia o grau de obstrução e o gradiente. Então, no eco contínuo, no ecodoppler contínuo, com onda contínua, a gente vê o gradiente VD e a válvula pulmonar, e com o pulsado a gente coloca em cada porção para assim avaliar se essa obstrução ela é no infundíbulo, na válvula ou pós-valvar também. Então, aqui nessas duas imagens, a gente observa. Dá pra ver? Dá. Aqui, então, separando, né, os dois gradientes. Aqui, nesse gradiente um pouco mais hum, suave, temos então o gradiente pela válvula pulmonar, que é um gradiente que acelera mais rápido, mas ele tende a ser mais homogêneo. E aqui o gradiente pelo infundíbulo, que como ele acelera mais no final da sístole, ele tem esse formato de adaga. Normalmente as duas curvas na tetralogia de Fallot elas se sobrepõem uma à outra, e quando temos então essas duas porções, costumam ser pacientes com gradientes mais altos. Então aqui na primeira imagem, as duas são da nossa literatura do Taugueva. É o gradiente do trato de saída do ventrículo direito pelo Doppler de onda contínua, que é o que a gente fala do envelope duplo, e do lado direito, o Doppler pulsado no trato de saída, que vai mostrar apenas a obstrução pelo estreitamento do septo, pelo desvio do septo e estreitamento do infundíbulo do ventrículo direito. Em relação às coronárias, esse diagrama é um diagrama muito utilizado. Ele mostra os padrões possíveis das artérias coronárias na tetralogia de Fallot. Como eu comentei, temos a rotação no sentido horário da raiz aórtica, por conta do desvio do infundíbulo, e as origens das artérias coronárias podem ser ou normais ou alteradas, e isso é muito importante para o cirurgião ter conhecimento. As anomalias no padrão de ramificação das artérias coronárias são relatadas em aproximadamente 5% de todos os casos, e a mais comum, que ocorre em 3% dos pacientes, é a origem da coronária descendente anterior, da coronária direita, como a gente comentou no começo da aula. E essa alteração, a segunda mais comum, é a artéria coronária descendente anterior da. Cadê? Aqui, ó, a descendente anterior vir ser dupla na artéria coronária esquerda,
ter um ósteo único ou até mesmo elas ultrapassarem a via de saída do ventrículo direito. Então, além de determinarmos a origem das artérias, precisamos saber também o trajeto que elas fazem. As fístulas das artérias coronárias para a artéria pulmonar, elas são raras, mas também podem ser o fluxo possível para o miocárdio do ventrículo. Então, também a gente tem que determinar se há ou não fístulas e outros tipos de fluxo sanguíneo também para outras cavidades. Falando da avaliação intra e pós-operatória, precisamos avaliar durante a correção cirúrgica, se for possível. O tamanho da comunicação, como a gente disse, o tanto que a válvula aórtica ela cavalga, o tamanho final do ventrículo direito também, o tanto que esse ventrículo direito ele é ou não hipertrófico, a diástole possível que ele pode ter. E no pós-operatório, sempre muito importante avaliarmos também os efeitos residuais, incluindo o tamanho, a localização e o gradiente desses defeitos. A obstrução residual no trato de saída do ventrículo direito, com localização e o gradiente. A regurgitação da válvula pulmonar, então, se vai depender da correção cirúrgica optada. Se fizermos um PET transanular, muitas vezes a regurgitação ela vai ser importante, muito do fluxo que vai para as artérias pulmonares retorna para a cavidade ventricular direita. Então, a gente tem que sempre avaliar como essa válvula pulmonar se comporta, como como ficou a abertura, como esse PET está bem, se está bem posicionado ou não. Se a gente opta por manter a válvula pulmonar, se a gente tem um gradiente, se isso interfere na minha diástole, sístole ventricular. As artérias pulmonares também precisam sempre ser avaliadas, tanto no tronco pulmonar quanto as artérias pulmonares direita e esquerda. O forame oval patente e os defeitos do septo atrial. E a regurgitação da válvula tricúspide, também muito importante, incluindo o gradiente, para a gente estimar a pressão sistólica do ventrículo direito. E também sempre determinar a direção dos shunts, se eles são direita e esquerda ou esquerda e direita, e como as cavidades estão se comportando, ventrículo direito e esquerdo. A regurgitação da válvula aórtica, o tamanho e a função dos ventrículos, e se a persistência do canal arterial, incluindo o tamanho, a direção e o fluxo desse canal. Aqui, nessas duas imagens, temos a avaliação da regurgitação pulmonar na ecocardiografia Doppler, que mostra, então, os graus médio, moderado e grave. Aqui, médio, moderado e grave. A regurgitação leve, ela é caracterizada por um gradiente de fluxo persistente no final da diástole, e que a gente vê, então, essa curva diferenciada. A regurgitação moderada pelo equilíbrio das pressões entre a artéria pulmonar principal e o ventrículo direito apenas no final da diástole, que é essa curva um pouco mais longa. E a regurgitação grave, ela é associada a um equilíbrio precoce da pressão diastólica, que então é uma curva que ela retorna à linha de base muito mais rapidamente. Essas duas imagens também do nosso serviço são de pacientes que fizeram a correção de tetralogia de Fallot, e aqui são avaliações de follow-up. Então, sempre que tivermos um paciente para avaliação ecocardiográfica, precisamos ver o ventrículo direito, como ele vem se comportando no pós-operatório, se ele está hipertrófico, se ele está dilatado, como tem funcionado as funções sistólica e diastólica, se temos chantes residuais ou não. Aqui nesse parasternal eixo longo, a competência da válvula aórtica, temos aqui então uma insuficiência discreta. E como esse fluxo, se ele é direita e esquerda, as entradas das válvulas tricúspide e mitral, a velocidade dos fluxos, tudo isso é muito importante de ser avaliado. Se for possível, também fazer a avaliação em tridimensional, principalmente do ventrículo direito, desde o primeiro pós-operatório, para termos, então, uma melhor avaliação da evolução do paciente, já que como temos o PET transanular e o fluxo pulmonar, o refluxo pulmonar ele é livre, a maior tendência é que o paciente tenha uma dilatação do ventrículo direito. Então, se desde o início conseguirmos avaliar a dilatação desse ventrículo, o volume diastólico final, isso nos ajuda a programar as próximas cirurgias desse paciente. Então, no Eco 3D é uma boa ferramenta para acompanhamento desse paciente. No Eco 3D, a gente consegue fazer várias funções, ver de vários ângulos aqui nesse mesmo paciente, uma rotação
dessa própria imagem, para analisarmos então tanto a via de entrada quanto a via de saída desse ventrículo, como ele se comporta em sístole e diástole, os volumes diastólicos finais e sistólicos finais também. Falando então da estenose pulmonar, a estenose pulmonar ela pode se comportar como estenose apenas da válvula pulmonar, mas ela também pode ser supra ou subvalvar. Quando a gente fala de estenose supravalvar, o mais comum é o tipo membrana e estenose dos ramos pulmonares, quando pode ser por alguma doença de depósito, alguma doença externa, ou até mesmo por algum tipo de manobra cirúrgica. Podemos ter esse tipo de estenose do paciente, por exemplo, no Lecomte, quando a gente precisa trazer essa nossa artéria pulmonar e os ramos pulmonares para cima da aorta. E quando a gente fala de estenose subvalvar, é o que a gente comentou de dupla câmara e infundibular, quando a gente tem obstrução dinâmica. Então, na avaliação ecocardiográfica da estenose pulmonar, precisamos definir a morfologia da válvula pulmonar. Então, a gente precisa dizer o número de folhetos que essa válvula pulmonar tem, se ela é se ela tem mais de 3 folhetos, se ela é bicúspide, se esses folhetos têm uma boa mobilidade, são espessos ou não, como eles se abrem, como eles se comportam em toda a função cardíaca. Definir o local da estenose e o diâmetros da válvula, então se ele é subvalvar ou supravalvar, e como o tamanho dessa válvula em relação ao Z-score do paciente. Avaliar as artérias pulmonares, os gradientes médios e de pico estimados por Doppler. Então, a gente avalia, como a gente comentou, falando de tetralogia de Fallot, tanto com um Doppler contínuo para avaliar a gravidade da estenose e com o pulsado a gente posiciona em cada porção da, da via de saída do VD, da válvula pulmonar e supravalvar, para aí sim determinar onde esse gradiente ele é mais importante e onde ele realmente gera a estenose. O formato do Doppler para avaliar a obstrução dinâmica, que foi aquilo que a gente viu da, do gradiente dele ser envelope contínuo, ou ter duas curvas ao mesmo tempo. A gente avalia a válvula tricúspide, os diâmetros do anel, o orifício secundário, a morfologia, a estenose e a regurgitação. Então, a válvula tricúspide também precisa ser colocada no Z-score do paciente. A gente precisa avaliar como ela se comporta, se tem uma regurgitação importante ou não, que isso pode alterar na avaliação da válvula pulmonar, se temos uma regurgitação importante, por exemplo, da válvula tricúspide. Avaliar o gradiente pulmonar com a pressão estimada do ventrículo direito a partir do jato regurgitante dessa válvula tricúspide. Avaliar a regurgitação da válvula pulmonar, onde, onde ele se localiza, se a gente consegue ver a válvula de face ou a válvula em eixo longo, se esse jato regurgitante é na coaptação, se tem alguma fenda na válvula. Avaliar, então, o ventrículo direito, tamanho, função sistólica e diastólica e hipertrofia, como a gente comentou também na tetralogia de Fallot. Analisar o tamanho do átrio direito e da veia cava inferior, além do fluxo da veia cava nas veias hepáticas. Então, é muito importante analisarmos se esse átrio direito está dilatado ou não, se no fluxo das veias, se a gente tem a presença da onda reversa A, que é um dado importante para determinarmos se essa estenose é importante ou não. Classificar o septo interatrial, observar a presença de um canal arterial e examinar a presença de defeitos intracardíacos associados. É algo que a gente sempre faz na avaliação ecocardiográfica, mas a depender se temos um shunt interatrial, isso pode influenciar no gradiente que eu consigo encontrar nas minhas válvulas. Aqui nessa imagem do Talgueva é para evidenciarmos como é uma válvula pulmonar normal. Aqui, então, também nas imagens do próprio livro, temos uma visão em eixo longo, no parasternal, que mostra uma válvula pulmonar displásica e estenótica. Aqui temos, então, os dois folhetos, eles são bem espessados. Muitas vezes eles se abrem, como a gente fala, em domos, que é uma válvula que não tem a abertura ideal, pela diferença de pressão, ela abre como se fosse em cúpula. E isso pode também gerar um gradiente. Nessa outra imagem, no eixo curto parasternal também, de uma válvula displásica, aqui a gente vê então bem evidenciada essa hipertrofia e essa estenose dessa válvula com orifício efetivo bem inferior ao orifício da válvula mesmo. Aqui no parasternal esquerdo alto de uma válvula pulmonar quadricúspide, como a gente comentou, precisamos avaliar
como ela se abre, quantas cúspides, se os folhetos são finos ou não. E aqui num eixo curto para-external, uma válvula pulmonar estenótica, é, com essa forma, o livro chama de em abóboda ou em domos, espessada com uma dilatação significativa da artéria pulmonar principal, que é um achado muito comum. Então, se na avaliação virmos uma válvula, desculpe, um tronco pulmonar ou artérias pulmonares dilatadas, a gente precisa suspeitar se não tem uma região estenótica prévia. Aqui no eixo longo subcostal, que mostra um shunt atrial da direita para a esquerda, através do forame oval, aqui, onde está apontada a seta, em um paciente com uma estenose crítica da válvula pulmonar, e aqui uma vista oblíqua anterior direita, também no subcostal, com uma válvula pulmonar displásica, e com esses folhetos também bem espessados, com ventrículo direito bem hipertrófico e muito provavelmente tem alteração na diástole ventricular. Aqui nessa imagem foi o que a gente comentou da curva em envelope com um gradiente alto e essa forma de adaga, que a gente colocou então o pulsado logo abaixo da válvula, e aí sim a gente vê essa aceleração do fluxo, o que me diz que é um gradiente mais importante. A gente então sempre avalia nesse gradiente, não, desculpe, nesse fluxo, tanto o gradiente quanto as velocidades. Se eu tenho um gradiente até, dependendo da literatura, pela velocidade, até 2 metros por segundo ou 32 de gradiente de pico, a gente pode dizer que ele é discreto, então de 15, 20 a 32 ou 34. Entre esse valor e 64, a gente tem um gradiente médio. E quando a gente tem uma velocidade maior que 4 metros por segundo ou acima de 64 no gradiente de pico, a gente pode falar que é, então, uma estenose importante, independente do local que a gente avalia. Aqui nesse corte também subcostal, em sagital, de um paciente com ventrículo direito com dupla câmara, o feixe muscular da banda, ele separa então o ventrículo direito em duas porções. Aqui, esse feixe muscular. E aqui nessa outra imagem, no transesofágico, a via de saída do ventrículo direito e um paciente também com estenose pulmonar supravalvar, que a gente precisa saber, então, na correção cirúrgica, onde que esse gradiente ele é mais importante para aí sim a gente poder corrigir. Aqui na imagem do nosso serviço, uma paciente com uma estenose valvar importante, uma estenose crítica. Quando o paciente tem esse componente muito elevado, ele pode até mesmo ter sinais de cianose, já que o fluxo pulmonar ele é muito inferior ao necessário. E uma dica importante para a gente dizer se é atresia ou uma estenose crítica é se tem ou não a presença de refluxo da válvula pulmonar. Então, se aqui nessa avaliação, sem o Doppler, difícil a gente dizer se é uma atresia pulmonar ou uma estenose crítica, mas aqui, como a gente tem esse refluxo discreto, algo vai para através dessa válvula pulmonar, então provavelmente estamos lidando com uma estenose crítica. Essa é a referência do Talguev. Muito obrigada.